Eu me sinto totalmente à vontade aqui, irmãos, porque eu estou no meio dos meus irmãos, eu estou na casa do meu pai, eu sei que nós estamos congregando no mesmo lugar, nós somos chamados pela mesma fé, estamos seguindo no mesmo caminho, servimos ao mesmo Deus. Por isso nós somos chamados de irmãos e nós nos consideramos irmãos. E é assim que eu vejo, irmãos. Eu não defendo realmente nenhuma bandeira, nenhuma doutrina, né? Nenhuma placa denominacional. Eu creio que a Igreja de Cristo, essa grande Igreja de Cristo, essa vitoriosa Igreja de Cristo, ela tem que mais e mais derrubar essas barreiras, irmãos, e vivermos como verdadeiramente somos, uma igreja única, uma igreja forte, uma igreja que avança, uma igreja que conquista, uma igreja que vai chegar ao final dos tempos, a única esperança de salvação para o homem. Nós somos os portadores dessa boa notícia. Nós somos aqueles que anunciamos as boas novas. E a humanidade depende da igreja, irmãos, para ter essa mensagem pregada em todos os cantos. Então eu me sinto totalmente em casa aqui, eu me sinto realmente à vontade, porque eu estou na casa do Pai, junto com os meus irmãos. E é assim que é. Aleluia. Glórias a Deus, amados. É uma coisa maravilhosa, irmãos, é nós podermos compartilhar da palavra e compartilharmos das coisas que Deus tem falado ao nosso coração. Eu tenho vivido, irmãos, na minha experiência pessoal, um tempo de uma vivência do sobrenatural. Me interessa viver o sobrenatural de Deus. Eu tenho o desejo no meu coração, irmãos, de experimentar todas as coisas que Deus preparou para nós vivermos nesse tempo. Eu sei, amados, que muitos de nós não experimentamos, muitos daqueles que compõem a igreja do Senhor, não têm experimentado das grandezas de Deus, não têm experimentado da plenitude daquilo que Deus tem para nós, por falta de conhecimento, por falta de se envolver com a palavra, ou talvez por conta de informações erradas, por conta da religiosidade, por conta de tantas coisas que nos atrapalham a desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu creio, irmãos, que nós estamos vivendo agora num tempo que é o tempo do fim. É o tempo em que a igreja precisa se levantar de fato com a autoridade que já foi outorgada a nós, que nós verdadeiramente temos, para anunciar esse evangelho, irmãos, porque o tempo da volta do Senhor Jesus é eminente. Todos os sinais, todas as coisas, tudo que nós podemos presenciar nos dias de hoje, eles apontam para a eminência da volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está às portas, irmãos. E nós, como igreja do Senhor, temos uma missão fundamental, importantíssima, que é resgatar aqueles que ainda não são salvos. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Isso é a razão de nós estarmos aqui, irmãos. Essa é a razão de nós vivermos nesse lugar. Nós, Igreja de Cristo, estamos aqui para ganhar as vidas para o Senhor Jesus, para anunciar as boas novas, para anunciar a libertação para as pessoas, porque existe libertação, existe salvação disponível em Cristo Jesus. Mas nós precisamos nos levantar, amados. Nós, como igreja, precisamos nos levantar com ousadia, fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. Sabe, muitos dos amados irmãos talvez não estejam produzindo tudo que estão prontos para produzir, estão habilitados no seu espírito para produzir, porque têm sido enganados por mentiras. Mentiras que o nosso inimigo coloca na mente de muitos de nós. A igreja, irmãos, ela precisa conhecer a verdade, porque se ela não conhece a verdade, ela se liberta das mentiras. Ela é facilmente enganada, ela é facilmente iludida, se perde, deixa de fazer as coisas que pode fazer. Então, o conhecimento da verdade que nos liberta é estar em linha com o que a palavra fala a nosso respeito, é que nos liberta. E nós, para estarmos assim, irmãos, nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos desejar com ardor conhecer a palavra do Senhor. Nós não podemos, amados, viver a nossa vida com a escassez de conhecimento, irmãos. Não existe mais tempo, irmãos, de brincarmos de ser crentes. Não existe mais tempo, querido, para você fazer de conta que está fazendo alguma coisa.
Não existe mais espaço, amado, para religiosidade. Ou nós somos crentes de verdade, ou vamos fazer as coisas que o Senhor propôs. Ou, irmão, o tempo está passando e milhares de vidas, irmãos, milhares de vidas são ceifadas todos os dias, até mesmo dentro da igreja, porque nós estamos deixando de fazer as coisas que precisamos fazer. Estamos deixando de conhecer a palavra como precisamos conhecer. Estamos deixando de anunciar a palavra como precisamos anunciar. Eu vi essa cena da menina aqui, da jovenzinha, que no início o pastor orou. Irmãos, quanto sofisma, quanta mentira o diabo está colocando na cabeça das pessoas. Buscando, irmãos, o diabo não brinca conosco, queridos. O diabo não está brincando, Satanás não brinca com você, não brinca com nenhum de nós. Ele tem um intento, o intento dele é matar, roubar e destruir. E se nós não levarmos essas coisas a sério, irmãos, nós vamos estar perdendo. A cada dia nós estamos perdendo oportunidades, estamos perdendo vidas, estamos perdendo, gastando o nosso tempo com besteira. E eu falo muito lá na igreja que nós perdemos muito tempo discutindo coisas absolutamente inúteis. Absolutamente inúteis, pastor. Nós perdemos muito tempo discutindo inutilidades. Discutindo como é que é o irmão, como é que não é, o que ele gosta, o que ele não gosta. Irmãos, nós estamos aqui com uma única missão: resgatar vidas. Nós não temos mais nada para fazer nessa terra senão resgatar vidas para o Senhor. E não podemos perder tempo com meninice, irmãos. Não podemos ficar dentro das nossas igrejas imaginando que você é dono de alguma coisa. Amado, você é crente em Cristo Jesus. Quem é crente em Cristo Jesus aqui? Então eu deixo te avisar uma coisa. Você foi chamado para ser servo. Ei, amado, você é servo. Servo não manda nada. Servo não tem opinião. Servo não tem eu acho que. Você não acha nada, irmão. Você tem que achar o que Jesus acha. Você tem que fazer o que o Senhor diz. Você tem que andar segundo o que a palavra fala. Não é a sua vontade que vai ser feita nesse lugar, irmão. É a vontade do Senhor. Você tem que estar aqui disponível para fazer a vontade do Senhor, não a sua. Você não foi chamado, irmão, para ter seu ego massageado, para ter as suas vontades acolhidas, para você dizer como é que as coisas devem acontecer. Amado, você foi chamado com uma missão, e a sua missão é bem específica: ganhar vidas para Jesus Cristo. É isso que nós estamos aqui para fazer. Nós precisamos, amados, confiar nas promessas do Senhor. Nós precisamos andar nessa verdade. Nós precisamos caminhar, cada um de nós precisamos caminhar conhecendo aquilo para o qual nós fomos chamados. Nós precisamos, irmãos, de fato, exercer aquilo que nós fomos convocados por Deus a fazer. Exercer a autoridade que temos, exercer a habilidade que o Senhor colocou em cada um de nós para conquistar vidas, irmãos. O único interesse do Senhor nas nossas vidas são as outras vidas. Nós somos a ponte de Deus para ganhar vidas para Jesus. Eu não sei quantas pessoas existem nesse lugar em João Neiva, mas eu sei que são milhares de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Senhor. Muito provavelmente muitos de vocês aqui, dentro das suas casas, têm pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Senhor. E a nossa missão, irmãos, não é outra senão ganhar essas vidas para Jesus. E como que nós vamos ganhar essas vidas para Jesus? Anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas, anunciando a salvação, sendo você um testemunho de Deus, sendo você alguém que evidencie ou que revele Jesus Cristo. Nós precisamos, irmãos, estar interessados em revelar Cristo através das nossas vidas. Nós temos que parar, irmãos, parar com essa coisa de mostrar o que você é. Você é um servo de Deus. E você, como servo de Deus, tem que revelar Jesus em você. Você precisa emanar Cristo. Você precisa, em qualquer lugar, as pessoas se sentirem atraídas pelo Cristo que habita em você. Agora, como é que nós vamos fazer isso, irmãos, se nós vivemos nós mesmos nos desviando? Não estou falando que isso acontece aqui não, viu, irmãos? Eu não conheço nenhum dos irmãos, eu e o pastor conversamos aqui de fato, quase 5 horas, eu acho.
mas nós conversamos sobre muitas coisas e eu posso assegurar que nenhuma delas incluía a vida dos irmãos. Nós falamos sobre igreja, então eu não conheço mesmo, de fato, saibam disso. Nem eu não estou falando dos irmãos. Mas eu entendo que isso é uma realidade, é uma cilada que Satanás tem armado contra a igreja de Cristo. E qual é a cilada que ele tem? Ele tem colocado pessoas que são crentes sim, que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, mas são crentes que Paulo revela como crentes carnais, crentes imaturos, crentes que não cresceram. E crentes desse jeito, irmãos, são crentes que acabam dando muito trabalho e param de produzir, param de gerar os frutos para os quais eles foram chamados. Eu sei que nenhum de vocês aqui é um crente desse, em nome de Jesus. Nós só admitimos crentes imaturos quando ele se converte, viu, irmão? O crescimento natural de um crente é assim, você se converte, você é imaturo, você é um bebê na fé. Mas logo você começa a crescer como uma criança normal. Logo você começa a crescer, e você começa a crescer, vai ganhando sabedoria, vai poder andar, vai poder caminhar com as suas próprias pernas, assim como uma criança normal. E é assim que tem que ser. Então, qualquer pessoa que venha ao Senhor e não passe por esse processo, ou não cresça, ele é uma pessoa normal, é uma pessoa enferma. Você imagina um bebê não crescendo, ou não se desenvolvendo. Ou então imagina uma pessoa de 30, 40 anos usando fralda, chupeta. Deve ser um negócio muito engraçado, mas isso não vai produzir os efeitos que precisa produzir. Então o Senhor tem falado no meu coração, irmãos, que nós precisamos verdadeiramente saber quem nós somos. O crente precisa se ver como Jesus vê. Você precisa se ver como Deus te vê. Você tem que parar de se ver como você se vê. Você tem que se ver como a Bíblia diz que você é. Sabe, porque se você não se vê desse jeito, irmão, você certamente não vai conseguir caminhar nas verdades da Bíblia. Porque você não se vê capacitado, habilitado, você não se vê como Deus está te vendo. A Bíblia revela para nós muitas coisas, e eu quero caminhar sobre algumas dessas coisas hoje com os irmãos. Acho que é isso. O Senhor que vai me mostrar aqui. Mas o Senhor quer que você caminhe nas verdades que Ele já te revelou. Aquilo que Ele já disse a seu respeito, você precisa caminhar nisso. E eu sei, irmãos, que nós temos um inimigo que age sobre nossas mentes, um sofisma, uma mentira implantada no nosso meio, que faz com que muitos de nós pensemos que talvez não seja tão assim verdade aquilo que a Bíblia está falando. Muitos de nós começamos a colocar uma série de argumentos, uma série de justificativas para as nossas impossibilidades com relação ao que a palavra diz. Você está me entendendo, irmão? Muitos de nós olhamos para o que a palavra fala e por você não estar andando nessa realidade, você começa a acreditar que isso não é bem assim. Aquilo que a palavra está dizendo talvez não seja bem assim, talvez eu não esteja entendendo muito bem. Talvez Deus tenha dito algo que Ele, na verdade, não queria dizer. Ele está falando aqui, mas o que Ele queria dizer era uma outra coisa. Eu quero te dizer, amado, que a Bíblia, especialmente no Novo Testamento, se você conhece a sua língua, né, a língua em que a Bíblia foi escrita, no nosso caso, na língua portuguesa, se você conhece a língua portuguesa, você tem condições de interpretar praticamente tudo que está escrito no Novo Testamento. Porque exatamente o que está escrito é o que Deus queria dizer. Ele não usou aqui subterfúgios, ele não usou uma linguagem para tentar fazer uma pegadinha com você. O que ele está dizendo é o que ele quer dizer. Deus não precisa, irmãos, escrever algo para dissimular. O que ele fala é o que ele quer dizer. Quando a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, ela não está fazendo uma expressão para te agradar, ela está dizendo uma verdade. Nós somos mais do que vencedores. Aqueles que estão em Cristo são vencedores. Ah, mas eu não me vejo assim. Irmão, isso é um problema seu. A Bíblia fala que você é mais do que vencedor. E entre o que você acha e o que a palavra fala, fique com o que a palavra está dizendo, porque Deus é mais inteligente do que você, mais inteligente do que eu. Então é bom que você creia naquilo que a palavra está dizendo a teu respeito. Amém, querido? Deus é muito bom, irmãos. E Ele tem verdades grandiosas que foram reveladas, já estão reveladas na sua palavra.
Mas eu acredito que muitos de nós, crentes, não conseguimos caminhar nessas verdades, porque existe uma preguiça maldita na vida dos crentes, irmãos, em que não gastam tempo com a palavra. As pessoas se alimentam de uma pregação. No dia que você vem ao templo, no dia que você se reúne como igreja, aí tem uma pregação e você pega aquele texto, medita um pouquinho, fica naquilo dali e acabou, só volta a fazer isso daí uma semana. Ou quando tiver um outro culto. Irmãos, nós não podemos viver desse jeito. Eu sei, irmãos, que talvez não seja o teu caso, mas se for, você precisa mudar isso, irmão. Porque o Senhor precisa de você conhecendo a palavra. Se você não conhecer mais do que o Senhor, quem precisa conhecer a palavra é você, irmão. Porque se você não conhecer a palavra, irmãos, talvez você esteja vivendo enganado por mentiras há muitos anos. E a falta de conhecimento da verdade não te traz a libertação. Você só é liberto se você conhece a verdade. A verdade da palavra, a verdade é que nos liberta, mas você precisa conhecê-la. Você precisa se alimentar da palavra para tomar conhecimento daquilo que Deus está falando a seu respeito. Eu quero mostrar para vocês uma estratégia de Satanás, uma estratégia que Satanás usa para roubar as coisas que nós cremos, ou para impedir o crescimento da palavra. Atos capítulo 4. A partir do versículo 13. Amém, amados? Atos 4:13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Mas vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do sinédrio, conferenciaram entre si: que havemos de fazer a estes homens? A todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que isto não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. Irmãos, existe aqui nesse texto uma cilada, um espírito satânico, um espírito de Satanás agindo sobre a vida daqueles homens, influenciando essa reunião, essa conferência que foi feita pelos religiosos lá. Eles reconheciam, amados, o poder que estava manifesto sobre a vida dos apóstolos, daqueles homens, de Pedro, de João. Eles reconheciam que o poder era real. Eles reconheciam que eles faziam sinais notórios. Então, havia sobre a vida deles unção, havia sobre a vida deles uma capacitação, havia sobre a vida deles um algo sobrenatural agindo. Mas eles não queriam que isso continuasse sendo colocado, sendo falado, porque eles temiam o crescimento da igreja. Eles não queriam que a igreja crescesse. Eles não queriam que a igreja se desenvolvesse. E quem estava por trás desse não querer era Satanás, irmãos. Então ele começa a manipular através da vida daqueles homens. E o diabo tenta de qualquer jeito deter o avanço da palavra de Deus. E sabe, amados, nós não somos diferentes daqueles homens daquele tempo. Ainda neste tempo, o diabo tenta, de qualquer forma, deter o avanço da palavra. Ele tenta, de todas as formas que ele puder, impedir que a palavra cresça, que a palavra avance, que a palavra liberte, que a palavra chegue como conhecimento para vidas. O diabo não pode derrotar a igreja, irmãos. O diabo não pode fazer nada contra a sua vida. Em Jesus Cristo nós temos autoridades e poder sobre o Satanás, sobre todos os demônios, porque o Senhor conquistou isso para nós naquela cruz. E Ele colocou a cada um de nós, Ele nos
entregou uma autoridade para que nós usássemos isso contra o nosso inimigo. Então, cada um de vocês, cada um de nós que somos lavados e remidos no sangue de Cristo, nós temos autoridade contra as potestades, os demônios e contra qualquer ser que se levantar contra as nossas vidas. O diabo não pode fazer nada contra a sua vida, irmão. Não pode fazer, a não ser que você permita. A não ser que você não saiba que você tem autoridade contra a vida dele, contra a manifestação dele. Se você não conhece isso, ele vai fazer chacrinha na sua casa. Eu tenho visto muitos crentes, irmãos, amedrontados com o diabo. Muitos crentes caminhando com temor, com medo de Satanás. Muitos crentes ficam com medo de enfrentar qualquer coisa de manifestação sobrenatural. Porque não conhecem a autoridade que têm. Não sabem qual é a posição que eles estão. Ainda não descobriram, são salvos, são remidos, são lavados no sangue de Cristo, já ganharam a salvação, já ganharam a vida eterna, mas ainda não vivem como filhos de Deus. Ainda não estão experimentando isso, porque não conhecem a verdade. A verdade é que liberta. Se você não conhece, você não é liberto. Se você não conhece, Satanás vai lançar mentiras para você. E você vai ficar com a mentira dele. Então deixa de desfrutar das coisas que o Senhor já conquistou para nós. Esse texto mostra que essas pessoas, essas pessoas que armaram ali, elas tentam impedir que a palavra seja pregada. Que a palavra seja anunciada. Que o nome de Jesus seja pregado naquele lugar. Algumas pessoas, irmãos, conseguem romper com o medo, conseguem romper com essas ciladas. Algumas pessoas, elas prosseguem para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Algumas pessoas têm ousadia e anunciam o evangelho com intrepidez, com ousadia, com coragem, porque elas não são enganadas pela mentira de Satanás. Elas se levantam em autoridade e seguem adiante. Porque sabem que Satanás não pode fazer nada. E Tiago 4,7 diz que nós precisamos obedecer a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Ocorre que muitos crentes estão resistindo a Deus e obedecendo ao diabo. E aí ele não vai fugir de você. Muitos crentes estão deixando de fazer o que precisam fazer. Por isso não conseguem efeito sobre suas vidas. Não conseguem produzir aquilo que eles precisam produzir. Irmão, você foi levantado de um lamaçal. Você foi tirado, irmão, da pior sina que você poderia ter. Você foi resgatado do pecado da morte. Você foi resgatado, irmão, de algo que você não podia se libertar, só em Cristo Jesus. E quando nós fomos libertos disso, irmãos, nós somos libertos para viver em novidade de vida. Você tem que viver em novidade de vida. Você tem que entender qual é a sua nova posição. Você não é mais um miserável pecador. Você não é mais alguém destituído da graça. Você agora é chamado de santo, de sacerdócio real, de povo escolhido, menina dos olhos de Deus, filho de Deus. Irmão, não existe nada que você possa desejar a ser que seja maior do que ser filho de Deus. E isso você já é. Aleluia! Eu, se fosse você, me alegrava com isso. Porque você é filho de Deus, amado. Filho de Deus. E isso não é qualquer coisa, irmão. Isso é algo muito importante. É algo que te dá uma autoridade que não existe sobre mais ninguém na face da terra. Você é um filho de Deus. A autoridade do Senhor está sobre você. A palavra do Senhor diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então aquilo que era uma promessa para o Senhor, aquilo que é a herança de Jesus, é a nossa herança. Você tem parte na herança. Você, amado, tem a herança de Jesus nas suas mãos. E o que Jesus conquistou para nós, irmãos, não foi pouca coisa. Ele não conquistou pouca coisa. Aleluia. Quando alguém estiver do seu lado, irmão, avançando, alguém da igreja esteja crescendo, ei, irmão, vibre com essa pessoa.
Sabe, nós precisamos, irmãos, nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. Quando você vê uma igreja crescendo, irmão, porque é ponto para Deus, o diabo está perdendo, querido. Nós temos que desenvolver em nós a alegria pela vitória dos nossos irmãos. Nós temos que desenvolver em nós, irmãos, a alegria quando eu vejo um público desse. Quantas pessoas foram alcançadas aqui para o Senhor? Quantas igrejas, irmãos, nós temos que ver a igreja proliferando, crescendo todos os dias. E isso deve ser motivo de alegria para você, porque é o Senhor que está ganhando, é a igreja avançando, é o diabo sendo derrotado. Nós temos que nos alegrar com isso, irmãos. Nós precisamos nos alegrar com isso. Nós precisamos desenvolver em nós esse espírito de alegria pela vitória do nosso irmão, porque a vitória da igreja de Cristo é a sua vitória, irmão. Ei, nós ganhamos junto com eles, nós somos o mesmo corpo. Não existe separação de corpo. Nós não podemos mais, amados, olhar para a igreja com separação, com bandeira, com nome. Ei, querido, a igreja é a igreja de Cristo. Quando você olhar para o lado, quando você veja a igreja de Cristo, irmão. Igreja de Cristo, com a sua multiforme graça, mas é a igreja de Cristo. São pessoas salvas e remidas, que confessaram a Jesus Cristo como Salvador das suas vidas. Talvez eles não preguem da mesma forma que você pregue, talvez eles não creiam exatamente como você crê, talvez eles não se vistam como você se veste, mas eles são amados, lavados e remidos no sangue de Cristo, como você é. Eles são igreja, irmão, como você é. Quando o Senhor voltar nas nuvens, eles vão subir junto conosco, nós vamos subir junto com eles, irmãos. Não tem separação, não existe separação. Irmãos, eu defendo a igreja, irmãos, eu amo a igreja de Cristo, eu amo ver a igreja do Senhor. Eu acho que uma das piores armadilhas que Satanás já fez foi colocar bandeiras, títulos para a igreja, porque isso, de certa forma, nos separa. De certa forma, nos faz ficar olhando para o outro, olhando para outra, e como que concorrentes. Ei, querido, nós não somos concorrentes, nós somos irmãos. Nós estamos aqui para fazer exatamente a mesma coisa. Se alegre na vitória desses irmãos, amado. Se alegre na vitória das igrejas, quando você vê a igreja crescendo. Deixe de falar mal, deixe de fazer corda com o diabo. Irmão, você não precisa falar mal de ninguém, o diabo faz isso e faz melhor do que você. Você sabia? O diabo fala melhor do que você. A especialidade dele é falar mal. Ferrar com os outros, falar mal dos outros. Defamar. Então, para que você vai fazer isso? Você vai se aliar com o diabo para falar mal dos outros? Para falar mal de alguém? Não faça isso, amado. Você está aqui para abençoar, você está aqui para edificar, você está aqui para fazer crescer. Não é isso? Você está aqui para se alegrar com o crescimento dos outros, com o crescimento da igreja. Nós temos que ter isso na nossa vida, irmãos, como uma verdade. Há um caminho, irmãos, em Deus que está sempre disponível para nós. É o caminho de nós buscarmos o crescimento entre nós. Buscarmos entre nós a perfeição. Buscarmos entre nós a unidade. Queridos, se nós não intentarmos ter uma unidade entre nós, nós não vamos chegar a lugar nenhum, queridos. Sabe, a igreja de Cristo, ela nunca vai ser derrotada, porque isso é uma afirmação da palavra, e eu creio no que a palavra diz, e a palavra do Senhor diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, e eu creio nisso, exatamente como está. Mas existem muitos da igreja que são derrotados, porque não se inserem no contexto daquilo que a palavra está dizendo. Vivem as suas mesmices, vivem as suas pequenez, vivem buscando os seus próprios interesses, olhando para o seu próprio umbigo. Irmãos, nós somos servos, queridos, nós precisamos pensar nisso. O pastor está aqui para servir, eu estou aqui, eu sou pastor, estou lá para servir os meus irmãos. Você está aqui, irmão, para servir o teu irmão, servir as pessoas que estão ao teu lado. Ainda que você esteja liderando, você está liderando para servir alguém. Você não tem outra função senão servir. Nós somos todos nós servos do Senhor. A igreja, irmãos, pense nisso. A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. A igreja não é de nenhum pastor. Essa igreja não pertence ao pastor Edmilson. A igreja que eu congrego lá não pertence a mim. A igreja que nós congregamos pertence ao Senhor. Nós, pastores, pertencemos a Ele.
Nós temos uma função, irmãos, de conduzir a igreja, mas a igreja é dele. As ovelhas são dele. Nós somos ovelhas dele. E nós precisamos ter isso mais enraigados em nós, irmãos. Nós precisamos viver mais essa verdade. Porque se você não consegue viver essa verdade, irmão, você vai começar a querer montar igrejinha, determinar as coisas, falar o que você faz, o que você quer, o que você gosta. Irmão, você deve gostar e querer e desejar o que a palavra fala. Mais nada. Mais nada. Ei, eu quero te dizer uma coisa, Deus não está interessado na sua opinião, irmão. Não fica chateado comigo, mas é verdade, irmão. Deus não está interessado na sua opinião sobre nada. Deus está interessado no teu serviço. Está interessado em ver a tua fé em operação. Isso é que Deus tem desejo. É isso que Ele quer ver em você. A Bíblia revela isso em Hebreus 11:6. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem é que quer agradar a Deus aqui? Quem deseja de fato agradar ao Senhor. Então, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que agrada a Deus não é o nosso choro, não é o nosso... Louvar a Deus é maravilhoso, irmãos, mas não é isso que está agradando a Deus, isso agrada a nós. Sabe, o que agrada a Deus é a fé. Ele diz lá, o que agrada a Deus é fé, o que move o coração de Deus é fé. Deus, a ferramenta, a arma poderosa de Deus, para que nós possamos nos mover nesse lugar, para que nós possamos operar nessa terra, é fé. Fé é que é importante para cada um de nós. E quando nós temos a fé e andamos em unidade, irmãos, nada pode parar a igreja de Cristo. Nada pode parar a sua vida quando você estiver operando em fé, em unidade com os irmãos. Aleluia. Não acredite, amado, nas estatísticas do diabo que dizem que você perdeu, que você é um derrotado, que você não pode, que você não consegue, que a igreja não tem poder, que a igreja não vai acontecer, que esse espaço daqui não vai ficar aqui, não vai crescer. Não acredite nas estatísticas do diabo, irmão. As estatísticas dele são mentirosas, ele é mentiroso. Quando ele fala que você não vai avançar, quando você recebe os inputs na tua mente aí falando, não precisa ir, desista disso, não vai acontecer nada. É mentira, irmão. É mentira, você foi destinado a vencer. Por isso a palavra fala que nós somos mais do que vitoriosos. Nós vencemos em todas as coisas. Quando você está alinhado com a palavra, você está dentro da palavra, quando você está de acordo com a palavra, quando você está vivendo o que a palavra fala, você é mais do que vencedor. Não tem nada que possa te impedir de ganhar, de chegar àquilo que você precisa chegar. Eu tenho percebido que aquilo que Satanás tem repetido são mentiras que têm se tornado verdades para muitas pessoas. Então, Satanás ele vai incutindo na cabeça das pessoas, não dá. Você não tem capacidade, você não tem capacidade, você não tem capacidade. Essas coisas vão ficando na cabeça da pessoa. E se ela não tiver autoridade para rejeitar isso, ela acaba ficando como uma pessoa que não tem capacidade. Ela fica inibida, ela não tem coragem, ela não tem ousadia para continuar. Essas mentiras de Satanás, irmãos, têm paralisado muitas pessoas que estão com grandes habilidades. Irmão, eu creio que a palavra do Senhor diz, que quando nós ainda estávamos em formação dentro do ventre da nossa mãe, o Senhor nos visitou, Ele esteve lá. Quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe, o Senhor esteve lá. E eu creio, irmãos, que nesse momento o Senhor implantou em nós habilidades. O Senhor colocou ali em cada um de nós o DNA dele, as habilidades que Ele estabeleceu para que nós desenvolvêssemos. Os nossos chamados, aquilo para o que Ele nos constituiu. Eu creio que isso é um fato. O Senhor nos habilitou em coisas. Mas essas coisas, elas só vão se tornar verdade, irmãos, quando nós descobrirmos quem nós somos em Cristo Jesus e nos dispusermos a fazer aquilo que o Senhor fala. Então eu creio que todo ser, todo homem, toda mulher, toda criança, todos nós temos habilidades de Deus colocadas em nós, prontas para explodir, fazer as coisas acontecer. Mas você precisa, irmão, dar o start.
Você precisa se ver com essas habilidades. Você precisa se ver com essa nova criatura que você é. E começar a caminhar nisso. A palavra do Senhor diz que quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, em 2 Coríntios 5,17, ela diz, portanto, nova criatura somos, nos tornamos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você aceita Jesus Cristo, essa nova criatura é aquela criatura habilitada por Deus, que já tem todas as coisas de Deus em você, para você produzir tudo o que Ele quer que você produza. Ei, amado, você é alguém muito precioso para o Senhor. Você sabe que Deus não tem filhos prediletos. Você é um filho predileto de Deus. Eu sou um filho predileto de Deus. Ele tem habilidades para você, não é só para as pessoas que estão aqui em cima, irmãos. Não são só para as pessoas que pegam o microfone. Não são para essas pessoas, a habilidade é para a igreja, para cada um de nós. Cada um de nós aqui foi habilitado, está capacitado por Deus para produzir os frutos que Ele quer. Mas nós precisamos nos ver nessas verdades, entender essas verdades para nós e caminharmos nela. Caminharmos nas verdades que Deus tem feito. Um exemplo, irmãos, porque nós não aproveitamos todas essas coisas, é que a palavra de Deus diz que nós temos a plenitude de Cristo. Mas eu entendo, irmãos, que a igreja não caminha na plenitude do Espírito. Eu olho para a igreja e eu percebo que a igreja não caminha na plenitude do Espírito Santo. Se você considerar o que o Espírito Santo fala a nosso respeito, sobre o que Ele nos concede, a Bíblia fala muitas coisas, a lista é muito grande, eu vou citar algumas. Ele fala que o Espírito Santo nos ajuda, nos guia, nos consola, nos dá a palavra na hora certa, nos orienta, nos revela Jesus, nos revela as coisas que ainda estão por vir, e muito mais coisas. O Espírito Santo, Ele é o nosso consolador, é aquele que nos orienta em todas as coisas. O Espírito Santo não te deixa errar. Mas nós não andamos nessas verdades, irmãos, porque não estamos experimentando a plenitude do Espírito em nossas vidas. A Bíblia fala essas coisas, fala que nós temos isso disponíveis para nós. E se a Bíblia fala é porque é uma verdade, porque nós não vivemos essas verdades, porque não estamos desfrutando da plenitude, não estamos buscando no Senhor, não estamos nos apropriando dessas maravilhas que o Senhor já destinou a nós. Sabe, a palavra de Deus diz que a obra da redenção é uma obra completa. Em Cristo nós fomos libertos de todos os pecados. Nós não somos mais pecadores, nós fomos feitos novas criaturas, livres do peso do pecado, irmãos. A Bíblia revela em João 3,16 que o Senhor Jesus mandou o Senhor Deus mandou Jesus à terra para que Ele pagasse o preço do pecado por todos nós, por toda a humanidade. Então tem muitas pessoas, irmãos, caminhando para o inferno. E não precisavam, eu acho que elas vão descobrir quando chegarem lá. Pessoas vão descobrir quando chegarem no inferno, que elas não tinham mais pecados para pagar, porque o Senhor já pagou todos eles. É o que a Bíblia diz, irmãos. E nós temos essa verdade, nós temos essa palavra, nós temos essa boa nova para as pessoas, e precisamos sair e anunciar isso. Precisamos falar dessas verdades. Podemos desfrutar de todas as coisas, irmãos, que o Espírito Santo já está aqui para fazer por nós. Mas nós precisamos nos encher diariamente com o Espírito. Queridos, eu tenho visto muitas pessoas se encher do Espírito em momentos, em cultos, em situações, em moveres, né? O que é muito bom, eu não tenho nada contra isso. Eu acho que é muito bom isso, é muito bom você estar num culto e todas essas coisas acontecer, você se alegrar, pular, cantar, se encher mesmo de alegria, o Espírito Santo começar a fluir, profecia acontecendo e todas essas coisas. Mas, irmãos, a unção que derramar sobre você hoje não vai te servir para amanhã. Não vai te servir para amanhã. Você amanhã vai precisar de uma unção nova. Você amanhã vai precisar caminhar numa nova realidade. E o Espírito está aí disponível todos os dias. Então é necessário que você se encha todos os dias. Isso é um processo em que você não pode se afastar do Senhor, permitir que isso só aconteça uma vez por semana, 2 vezes por semana. E o resto do tempo você vai viver escravizado pelo Satanás. Você vai viver escravizado pelas suas limitações.
Irmãos, nós não podemos viver assim. Aliás, nós podemos, mas não devemos viver assim. Nós devemos buscar, irmãos, a plenitude do Espírito em nossas vidas. Devemos desejar viver aquilo que o Senhor tem para nós. Uma comunhão maior com o Espírito significa você mergulhar na palavra. Estar envolvido com a palavra, estar envolvido com as verdades bíblicas. Nós temos que ter ousadia, irmãos, para entrar nessa dimensão. Talvez muitos de nós estejamos aqui ainda amarrados, impedidos de desfrutar das coisas que Deus tem para nós, porque nós ficamos aqui ponderando e considerando se é mesmo. Será que vale a pena esse negócio de Espírito Santo? Será que isso não é só para um tipo de crente, o crente que crê, o crente pentecostal, o crente... Irmãos, não, sabe, deixa eu falar uma coisa para os irmãos, a forma que eu creio, queridos. Eu detesto quando nós estabelecemos, dizemos ou colocamos, definimos que um crente é pentecostal, o crente é tradicional, o crente é... Eu detesto isso, irmãos. Sabe por quê? A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que nós somos crentes. Ou você é crente ou você não é crente. Então, se você é crente, você é crente. Ponto. O que você é? Eu sou crente em Cristo Jesus. Essas outras coisas, irmãos, são motivos de separação. Coisas para gerar uma divisão no corpo. Então, você é crente, simplesmente seja crente. E um crente que está buscando a palavra, um crente que está... Talvez você não creia exatamente como eu, talvez você não creia exatamente como o pastor, talvez você não creia como o irmão que está do teu lado, mas você é crente, irmão. Então, viva como crente. Faça as coisas que um crente faz. Sirva como um crente serve. E não se preocupe com esses rótulos, porque esses rótulos nos impedem de alcançar outras coisas. Temos que andar no Espírito. E isso significa, irmãos, nos desligarmos das coisas naturais. Quando nós começamos a andar no Espírito, irmãos, nós começamos a desconsiderar as coisas naturais. Você se vê como um crente, você se vê como um salvo, você se vê como um servo. E aí você se desliga das coisas naturais e começa a viver nessa verdade, começa a andar nessa realidade. Andar como um crente deve andar. Falar como um crente deve falar. Testemunhar como um crente deve testemunhar. Amados, Deus, irmãos, tem anseio por cada um de nós. Deus tem uma expectativa em nossas vidas. E a expectativa de Deus é que nós produzamos frutos. Que nós venhamos a dar os frutos que Ele deseja que nós demos, que nós possamos dar. Essa é a expectativa que Deus tem em nós. E eu particularmente, irmãos, eu tenho um temor muito grande de não corresponder à expectativa de Deus para mim. Eu sinto quais são as expectativas de Deus a respeito da minha vida. E eu quero corresponder às expectativas que Deus tem em relação à minha vida. Então eu entendo que eu preciso fazer as coisas que Ele colocou para mim fazer. E eu creio que isso também, irmãos, é uma verdade para você. Sabe, irmãos, nós temos que verdadeiramente caminhar em fé. Andar em fé. E andar em fé é andar crendo no que a palavra de Deus diz. É andar acreditando que a palavra do Senhor é verdade. Que o que está escrito na palavra é uma verdade para mim e para você. Porque se você anda em fé e não crê nisso, você não está andando de fato em fé. Se você, sabe, irmãos, dúvida é diferente de fé. E se você não crê naquilo que a Bíblia diz, ou não crê em algo que a Bíblia diz, você está andando em dúvida. E isso não agrada a Deus. Eu tenho a necessidade de falar isso para os irmãos, porque eu sinto que há um processo acontecendo no coração de cada um de nós, e especialmente nessa noite no coração de vocês. Existe uma mentira, irmãos, colocada por Satanás na vida da igreja, no corpo do Senhor, em que nós começamos a não crer de fato no que a Bíblia diz. Eu quero dizer para o irmão que você deve considerar, irmão, de fato o que a palavra do Senhor diz a seu respeito. Não fique, irmão, com os conceitos.
Não fique com as teologias, não fique com os estudiosos da palavra. Não fique com isso, irmão. Eu não tenho nada contra essas coisas. Eu acho que eu sou um estudioso, eu amo estudar a palavra, eu amo me envolver com isso. Mas mais importante do que tudo isso é o que o Espírito Santo de Deus te revela a respeito dessas coisas. Quando você está, irmão, recebendo, quando você tem desejo de se ver na palavra, Deus vai te revelar tudo que Ele tem preparado para você, tudo que Ele tem pronto para a sua vida. E nós precisamos, então, buscar. Quando você tem essa revelação, você tem que se disponibilizar para Deus, irmãos. E fazer isso. Fazer aquilo que Ele separou você para fazer. Andar em fé, irmãos, significa confiar em Deus. Confiar que a palavra dEle é verdadeira e que ela se cumpra em nossas vidas. Tem um texto em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus é um livro maravilhoso que conta a história dos hebreus. E tem o capítulo 11 é chamado aqui mostra os heróis da fé. E esse texto de Hebreus, ele começa a maioria dos versículos falando pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Então, pela fé as coisas aconteciam. E em Hebreus 11, 22 diz assim: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem a respeito dos seus próprios ossos. A fé, irmãos, como eu disse, é a arma mais poderosa que Deus nos concedeu para vivermos nessa terra. É pela fé, irmãos, que nós vemos, é pela fé que nós falamos, é pela fé que nós obedecemos, é pela fé que nós caminhamos, é pela fé que nós mudamos as nossas circunstâncias. Quando você anda em fé, essas coisas acontecem. A fé declara as coisas antes delas virem a acontecer. A fé é você acreditar que as coisas que o Senhor falou vão acontecer na sua vida, indiferente das circunstâncias que você está vivendo. José estava bem velho, irmãos, quando ele falou isso sobre o povo de Israel. José teve uma revelação sobre o que aconteceria com o povo de Israel, que ele seria resgatado, tirado do Egito. E José tinha uma promessa, ele sabia que isso ia acontecer. Ele sabia que aquele povo ia ser removido dali do Egito e ia para a terra prometida. E ele deu uma ordem sobre os seus ossos, porque ele falou assim, olha, nem os meus ossos vão ficar nessa terra. José tinha tanta convicção disso, que ele deu uma ordem para que os seus ossos não ficassem retidos naquela terra. Era uma promessa, irmãos, que Deus tinha feito, tinha falado com Abraão. Em Gênesis, no capítulo 15, versículo 13, diz assim a palavra: então disse o Senhor a Abraão, sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julguei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá com muitos bens. José conhecia isso, irmãos, e essa era uma promessa, e ele cria nessa promessa. José declarou essa promessa, participou dessa promessa, mas como que isso foi possível, irmãos? Pela fé. A fé levou José a desfrutar das promessas, a viver aquilo dali, a que seus ossos não ficassem retidos naquele lugar. A última parte do versículo diz que pela fé José deu ordem aos seus discípulos, que os seus ossos fossem transportados daquele lugar. José, irmãos, ele viveu ali no Egito durante todo o tempo. Todos conhecem aqui, a maioria dos irmãos devem conhecer muito bem a história de José. Ele foi colocado num alto posto, viveu lá no Egito muitos anos, mas aquilo era uma terra de escravidão. Ele lá era escravo. E ele sabia, tinha uma promessa de Deus para a nação, que eles não ficariam lá. E José cria nessa promessa. E não foram poucos dias depois, irmãos, foram 400 anos, 430 anos, para ser mais exatos, depois disso, é que ocorreu o que José estava prevendo ali. Uma pergunta, irmãos, que precisa ser respondida por nós hoje. Quais são as ordens que você está dando para os seus ossos? Como é que você está vivendo a sua vida, irmão, de fé? Como é que você está crendo na fé para você? Sobre as coisas que estão por vir, sobre o que está por acontecer contigo?
Como é que você tem vivido nesse mundo, irmão? Você tem ficado enganado pelas mentiras de Satanás, tem sido paralisado por isso, ou você está andando em fé, crendo sim nas promessas que Deus tem? Existem promessas para a sua vida, amado. Existem promessas do Senhor para as nossas vidas. E essas promessas, elas vão se cumprir assim como se cumpriram na vida de José, assim como se cumpriram na vida de cada um daqueles que nós já temos visto na palavra do Senhor. A promessa do Senhor, ela se cumpre. Nenhuma das promessas de Deus, irmãos, vai deixar de se cumprir na minha e na sua vida. Mas há necessidade de nós caminharmos nessa fé. Há necessidade, irmãos, de nós nos apropriarmos disso. Sabermos que Deus não mente, que a palavra dele se cumpre completamente nas nossas vidas. E caminharmos nessa verdade nos dá uma outra posição. Você começa, irmão, a viver uma realidade que você ainda não tem experimentado. Eu creio, irmãos, que muito da igreja não experimenta. Muitos de nós na igreja não experimentamos simplesmente porque não cremos. E o Senhor Jesus diz que se crermos, nós veremos. Se crer, você vai ver. Mas se você não crer, irmão, você não vai ver. Então, tem promessas do Senhor para mim e para a sua vida. Que se você não crer, você não vai experimentar. Tem obras da redenção, que se você não acredita que elas estão disponíveis para você, você não vai experimentar. A palavra do Senhor diz em Isaías 53, 4, que o Senhor Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Vamos ler, Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, esse texto, ele está falando a respeito de Jesus, está falando a respeito de uma promessa, está falando a respeito de uma obra da redenção, que é algo que está disponível para nós. Na redenção, o Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia revela que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e que pelas pisaduras dele nós fomos curados, fomos sarados. É assim que está dizendo na sua Bíblia, irmão? Está escrito assim, querido? Está escrito fomos sarados, fomos curados. E irmão, fomos é presente, passado ou futuro. O que é esse fomos é o quê? É presente, passado e futuro. É algo que vai acontecer, já aconteceu, está acontecendo. Já aconteceu? Já aconteceu, irmão? Amém, querido? É português, né? Eu não sou muito bom em português, mas fomos é passado. Se é passado, irmão, já aconteceu. Se é passado, isso já está disponível para nós. E, irmãos, nós não podemos, sabe, a obra da redenção é uma obra completa. A obra da redenção, ela nos dá direitos sobre coisas, você tem herança. A Bíblia diz que o Senhor se fez maldito na cruz para que nós fôssemos benditos de Deus. A Bíblia fala que ele levou sobre si as dores e as enfermidades. A Bíblia fala que ele levou os nossos pecados. Se ele levou, se ele fez essas coisas, irmãos, isso não nos pertence mais. Essas coisas não podem estar mais conosco. Nós não podemos mais aceitar isso como uma coisa normal. Talvez seja a vontade de Deus que eu fique enfermo. Irmãos, se fosse vontade de Deus que você vivesse enfermidade, para que Jesus levou isso? Se fosse vontade de Deus que nós vivêssemos enfermidade, irmãos, por que Jesus curou os enfermos? Será que Jesus estava fazendo algo contrário à vontade de Deus, à vontade do Pai? Ele diz, inclusive, que o que ele estava fazendo aqui não era a vontade dele, mas a vontade do Pai que o enviou.
E o que ele fazia era curar, expulsar demônios, libertar as pessoas. Eu quero que você entenda um pouco disso, irmão. Existe na obra da redenção algo precioso demais, que já foi conquistado para cada um de nós. Essas são as verdades da Bíblia, irmãos. Que o João 8,32 fala sobre que nós, conhecendo a verdade, nós somos libertos. Mas eu acho que muitos de nós passamos por essas verdades e não tomamos elas como verdade para nós. E aí vivemos as mentiras, o engano de Satanás. E ficamos com essa mentira. Não, talvez seja a vontade de Deus. Talvez seja a vontade de Deus que eu tenha um câncer e vá a um hospital, porque assim eu posso pregar a palavra lá dentro. Eu possa tentar anunciar o evangelho lá dentro de um hospital. Irmãos, Deus não quer você com câncer para anunciar o evangelho. Ele quer você inteiro, com saúde, com vida, para anunciar esse evangelho. Deus não precisa, irmão, usar as armas de Satanás para fazer a obra dele. Ele não precisa pegar emprestado as obras de Satanás, as ferramentas de Satanás, para fazer a obra dele. Deus não usa essas coisas, amado. Creia nisso, Deus não usa os instrumentos de Satanás para fazer a obra dele. Deus é bom, irmãos, em todo o tempo. A Bíblia revela que Deus é bom. E não é bom ter enfermidade. Não é bom estar doente. Não é bom sofrer um câncer. Não é bom morrer prematuramente. Não é bom e nem é destinado ao homem enterrar o seu filho. A ordem natural das coisas é que os filhos enterrem os pais. Não ao contrário. Essas coisas, irmãos, não estão no plano de Deus para acontecer. Isso é uma distorção do inferno contra as nossas vidas. É uma distorção do inferno que está operando nesse mundo hoje. E nós estamos aqui para rebater essas coisas. A palavra de Deus tem que fluir de nós, irmãos, e nós usarmos a autoridade que temos em Cristo Jesus para declarar essa palavra e trazer ao conhecimento da igreja o que nós temos de autoridade contra isso. Quando você encontrar com uma pessoa enferma, irmão, ore em nome de Jesus Cristo para que essa enfermidade saia daquela pessoa, porque ela não tem direito de estar sobre aquela vida, uma vez que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Quando você vê crentes, irmãos, eu não sei se isso é a prática dos irmãos, não sei mesmo, irmãos. E se for, os irmãos me perdoem. Mas pessoas que lutam contra as maldições hereditárias, pessoas que gastam muito tempo fazendo exercícios contra isso, buscando formas de se livrar das maldições hereditárias. Querido, a Bíblia fala, portanto, se alguém está em Cristo, quem é que está em Cristo aqui, irmão? A Bíblia fala, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, amado. Não existe mais maldição, maldição lá da sua família, maldição do seu antepassado. Não, a minha mãe, a minha avó descasou, a minha avó foi traída pelo marido, a minha mãe foi traída pelo marido. Eu tenho muito medo de casar porque eu vou casar, vou ser traída pelo meu marido. Ah, o meu pai era um cachaceiro, meu avô era um cachaceiro, meu bisavô era um cachaceiro, eu estou fadado a ser um cachaceiro. Não, irmão, se você é um crente em Cristo Jesus, essas coisas não valem mais sobre a sua vida. Você é uma nova criatura, irmão. Você é nascido de novo. As coisas velhas passaram, querido. Não existe mais essas coisas sobre sua vida. Você não tem mais julgo de pecado. Você não tem mais maldição sobre si. A Bíblia revela que Jesus Cristo se fez maldito por nós, para que nós fôssemos benditos de Deus. Ei, amado, você é bendito do Pai. Você não tem mais maldição sobre sua vida. Nós precisamos anunciar essas verdades, irmãos. Nós precisamos viver essas coisas com a convicção de que elas foram de fato verdades para nós. Comece a mudar as ordens que você dá em relação à sua vida. Você sabe, irmãos, nós precisamos aprender a dar ordens, como José fez. Ele deu ordem sobre os seus ossos. Quem sabe que José já não estava mais lá? Quem sabe que José já tinha morrido? Quando ele deu aquelas ordens e ele foi morto. Depois ele morreu. Você sabe disso, amado? José deu ordem e depois morreu. Então os ossos dele foi depois que ele já estava morto. Mas nós vamos ver o que foi que aconteceu com os ossos de José.
Ele deu ordem, ele creu naquilo, irmão, e aquilo vai se cumprir. Comece a mudar as ordens que você tem dado em relação à sua vida. Ao invés de derrota, irmãos, você dê ordem de vitória. Você declare a vitória do Senhor sobre sua vida. A Bíblia diz em Romanos 8,37, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então você começa a declarar, você não aceite a derrota na sua vida, irmão. Não aceite a perda, não aceite isso como uma coisa natural, porque em Cristo você é mais do que vitorioso. Ao invés de dizer, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como fazer isso, você diz, como Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Não diga que não pode, irmão. O que você não pode? A Bíblia diz que você tudo pode naquele que te fortalece. Quantos crentes estão andando à míngua, dizendo, não, eu sou um pobre miserável, eu não aguento, eu não posso, eu não consigo. Como você não consegue? Amado, você tem que entender que o que a palavra de Deus diz a seu respeito é a verdade. Não é o que você acha, irmão. Não é o sofisma, a mentira, o engano que Satanás colocou na sua mente. Você só vai desfrutar dessas verdades, irmãos, quando você crer nisso. E você entender que a palavra é verdade a seu respeito. Ao invés de enfermidade, você declare, Isaías 53,4, Jesus já levou, é passado, todas as minhas doenças sobre o seu corpo, na cruz do Calvário. Ele já levou. A enfermidade chega, você recusa a enfermidade, irmão. Eu não estou falando isso aqui como uma mandinga, não, viu, querido? Não é, vai falar confissão positiva, não é isso não, irmão. Não é, eu vou falar, porque talvez venha a acontecer. Não é isso, irmão. A Bíblia diz que você deve falar naquilo que você crê. Você deve dizer o que você crê, confiando que vai acontecer. Isso é fé, irmão. Andar em fé é declarar o que a palavra fala a teu respeito, ainda que você não esteja vendo. É crer no que está por vir. É você tornar aquelas coisas verdades pela confissão da palavra. Você confessa a palavra. Você diz o que a palavra diz a seu respeito. E essas coisas vão se tornar a sua verdade. A Bíblia diz em Provérbio que assim como o homem pensa sobre si mesmo, ele é. Se você se vê como um derrotado, você é um derrotado. Se você se vê como um perdedor, você é um perdedor. Se você se vê como alguém que não pode fazer as coisas, você não vai poder fazer as coisas. Assim como o homem se vê, assim ele é. Nós precisamos nos ver como a Bíblia diz que nós somos. Ao invés, irmãos, de falar que você não tem dinheiro, que você está na pindaíba, que a conta do banco vai estourar, você começa a declarar, Filipenses 4,19, que Jesus supre todas as minhas necessidades. Em Cristo nós somos supridos. Deixa eu fazer um adendo aqui para os irmãos. Ei, querido, eu prego prosperidade. E talvez você fique escandalizado por falar isso. Mas eu prego a prosperidade bíblica, irmão. Eu não sou a favor da teologia da prosperidade, embora eu compreendo que a teologia que todos nós pregamos, todos aqueles que são servos de Deus pregam, é uma teologia da prosperidade. Esse nome é muito pejorativo, não é uma coisa feia, mas a teologia que nós pregamos é uma teologia da prosperidade. Porque o contrário de prosperidade, sabe o que é, irmão? É ruína. E nós não pregamos a teologia da ruína. Você não vai sair por aí anunciando o evangelho e falando, venha para Cristo. Aqui você vai ser arruinado. Aqui nada vai dar certo com você. Aqui você vai se lascar, vai se dar mal pra caramba. Você não fala isso. Porque isso é uma mentira. E você não pode falar mentira. O que você fala é a verdade. Venha para o Senhor, porque você vai ser mais do que vitorioso, porque você vai ter a sua salvação assegurada, porque você vai conquistar coisas que você nunca conquistou, você vai andar numa outra realidade. Isso é prosperidade, irmão. Agora, eu não prego prosperidade como muitos aí pregam, falando de dinheiro e de riquezas, porque prosperidade não tem nada a ver com dinheiro, nem com posse, nem com riqueza, nem com marca de carro, marca de roupa e marca de bolsa. Prosperidade tem a ver com estar no centro da vontade de Deus. Prosperidade tem a ver, amado, com estar fazendo a vontade de Deus. Mateus 6 explica isso muito claramente. O Senhor fala para todos nós, se você se preocupar, se você se envolver, se você viver o reino, todas as coisas te serão acrescentadas. E todas as coisas são todas as suas necessidades. Você será suprido em todas as suas necessidades. E nós somos prósperos, sim, irmãos.
Eu não conheço os irmãos, mas eu sou capaz de assegurar com certeza absoluta, sem chance de erro, que todos vocês prosperaram na vida de vocês depois que conheceram o Senhor Jesus. Eu posso assegurar isso, irmão, sem conhecer a sua conta bancária, sem saber como que você vive e aonde que você mora, mas eu posso assegurar isso, porque isso é uma verdade para mim. Se é para mim, é para você. Você, a prosperidade, ela deve ser medida, sabe como, irmão? Olha para a sua vida 10 anos atrás. Olhe na sua vida e veja como você estava 10 anos atrás. E você vai responder para mim se você não prosperou. Quem prosperou aqui? Se você olha para a sua vida 10 anos atrás e olha agora, olha um ano atrás e olha agora, você prosperou, irmão, e vai continuar prosperando. Vai continuar prosperando. E você só não avança mais se você cometer erros, se você não for fiel ao Senhor, se você não for fiel nos dízimos, se você não for fiel na sua vida devocional, porque aí o diabo vai chegar aí e vai fazer ciranda na sua casa. Nós somos, irmãos, prósperos sim, em nome de Jesus. Ao invés de escravidão, irmãos, nós temos que declarar que Jesus já me libertou. João 8,36 fala que nós somos libertos, somos livres, irmãos. Você não tem mais que viver escravidão. Em 1 João 1,9 diz que Jesus é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Ao invés de falta de perdão, irmãos, nós devemos andar em perdão. Nós devemos andar, irmãos, crendo e praticando perdão com os nossos irmãos. Dar ordem sobre nossas vidas é um direito que nós temos, irmãos. Cada um de nós devemos dar ordem. A Bíblia sempre ela mostra nesses textos de Hebreus que é pela fé. Pela fé nós declaramos as coisas, pela fé nós cremos, pela fé nós sabemos que essas coisas vão acontecer. Marcos 9:23 diz que tudo é possível ao que crê. Não são algumas coisas, irmão. Não são algumas coisas. A Bíblia diz, a minha palavra, a Bíblia que eu tenho em minhas mãos diz, abre aí por favor, Marcos 9:23. Os irmãos passam o texto aqui? É assim? Aqui sai o texto? É? Então Marcos 9:23. Disse-lhe Jesus, se tu podes, tudo é possível ao que crê. Quem é que falou isso, irmãos? Quem é que falou, irmãos? Você, como eu, é inteligente o bastante para saber que Jesus não mente. E o que ele diz é verdade. Ainda que você não consiga experimentar essas coisas. Mas se Jesus falou, irmãos, é verdade. Ele tem razão, nós estamos errados. Se você não consegue ter todas as coisas, se você não consegue fazer com que todas as coisas aconteçam com você, o problema está em nós, irmãos. O problema está na nossa vida, está na forma como nós estamos vivendo, mas não está na palavra. Se a palavra diz isso a nosso respeito, isso é verdade. Tudo é possível ao que crê. Nós precisamos andar nessa verdade. Ele não estava brincando quando ele disse isso. Êxodo capítulo 13, versículo 19, diz assim, irmãos. Eu quero encerrar esse texto falando isso para os irmãos. Moisés levou o corpo de José, pois José havia feito os israelitas jurarem que fariam isso. Ele tinha dito, quando Deus os libertar, levem daqui o meu corpo. O deserto, amados, deveria ser muito rápido e demorou 40 anos. Mas José estava junto lá, irmãos. O corpo, os ossos de José estavam juntos. Você sabe que aquela turma toda, nem Moisés atravessou, nem Moisés passou para o outro lado. Quem passou para o outro lado, quem alcançou a promessa, a terra prometida, foi Josué e quem mais? Mas tinha mais um junto com eles. Os ossos de José, irmãos. Os ossos de José estavam com eles. Olha Josué, capítulo 24, versículo 32. Josué 24, 32. O corpo de José, que os israelitas tinham trazido do Egito, foi sepultado em Siquém,
no pedaço de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 barras de prata. Os descendentes de José receberam esta terra como herança. Aleluia. Pela fé, irmãos, 430 anos antes, José declarou que os ossos dele não ficariam naquela terra. Ele não estava lá presente para ver isso. Mas os ossos dele não ficaram naquela terra. As promessas de Deus se cumprem, irmãos, integralmente. Integralmente. Não existe promessa do Senhor sobre sua vida que não vá se cumprir, irmão. Não existe promessa de Deus sobre nossas vidas que não vá se cumprir. As promessas do Senhor se cumprem, todas elas. Mas é necessário que nós andemos em fé. É necessário que a igreja de Cristo, irmãos, creia de fato nas coisas que o Senhor tem dito a nós. Nós, irmãos, que somos os servos do Senhor, precisamos crer naquilo que a palavra fala a nosso respeito, para nós anunciarmos essa palavra com a ousadia, com a intrepidez, com a coragem, e sabendo que isso é uma verdade, irmãos. Sabendo que você não está pregando religiosidade, você não está pregando uma doutrina ou chamando as pessoas para fazer parte do seu grupo religioso. Você está anunciando salvação para aquelas vidas. Anunciando para as vidas que existe sim, em Cristo, em Jesus, uma possibilidade das pessoas serem libertas de todas as ciladas que Satanás armou contra nós. Em nome de Jesus, irmãos, eu creio que a palavra vai produzir na vida de cada um dos irmãos aquilo que ela se propõe a fazer. Eu creio que aquilo que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, para a vida dos irmãos, que isso chegue para cada um de vocês como conhecimento, como uma verdade, como uma realidade. Que vocês saibam que vocês são libertos pelo sangue de Cristo, que vocês são pessoas queridas, amadas de Deus, que vocês têm uma autoridade para expelir demônios, para repreender todo o mal que se aposse de vocês. Que vocês têm autoridade de Deus concedida a cada um de nós para anunciar esse evangelho. Mais do que uma autoridade, irmãos, nós temos isso como a missão principal das nossas vidas. Anunciar o evangelho, a salvação para o povo que está perdido. Nós é que estamos aqui para fazer isso. Nós é que estamos aqui para anunciar isso. Em nome de Jesus, querido. Eu desejo no meu coração que essa igreja cresça. Cresça mesmo, irmãos. Cresça muito. Muito mais do que o que vocês talvez estejam sonhando em crescer. Muito mais do que o que vocês estejam imaginando em crescer. Porque eu me alegro com o crescimento da igreja. Eu desejo ver isso. Eu desejo ver essa igreja tomando outros espaços, ganhando outras áreas, crescendo para os lados, crescendo para cima, crescendo para todos os lugares, tomando esse terreno que está aqui do lado, tomando essa área que está aqui do lado, irmãos, em nome de Jesus. Existe a necessidade de ganharmos vida e precisamos de espaço para isso, em nome de Jesus. Cada pastor, cada homem, servo de Deus que está aqui, em nome de Jesus, que o Senhor te use com ousadia, querido. Você continue valente no Senhor, firme, crendo mesmo nas promessas de Deus, para a sua vida também, para aquele corpo que você está lá guiando e comandando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aqui existe alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo? Alguém que ainda não confessou a Jesus como Salvador da sua vida? Existe alguém aqui nessa condição e quer fazer isso hoje? Quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém aqui... Quem é crente aqui, irmão? Por favor, ponha as suas mãos assim. Então, aquele que ainda não é cristão, quer entregar sua vida para Jesus, amado? Vocês que ainda não confessaram a Jesus como Salvador das suas vidas? Em nome de Jesus. Não? Não há? Amém. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, pela prática da sua palavra. Que em nome de Jesus possamos ser conduzidos pelo Senhor para a suprema grandeza daquilo que Ele deseja em nós. Possamos, de fato, irmãos, cumprir o nosso ídio, o nosso chamado, cada um de nós, em nome de Jesus. Eu tenho uma direção, pastor, se o senhor me permite, de orar pelos irmãos, orar pela liderança da sua igreja, orar para que esse mover do Senhor seja no coração de cada um dos irmãos, para que a igreja avance mesmo, irmãos, naqueles desafios que eu sei que tem. Eu tenho o desejo, irmãos, e tenho visto isso, a necessidade de nós andarmos em união. A igreja precisa
de caminhar em unidade, porque sem unidade, irmãos, a gente não vai para lugar nenhum. Então, eu gostaria que os irmãos que são da liderança da igreja viessem até aqui. Amém. Queridos, Deus tem dado uma palavra para mim muito forte nesses dias a respeito de liderança, a respeito daquilo que nós temos feito. E a palavra que o Senhor tem me chamado a atenção muito é de que nós somos servos, irmãos. Nós estamos aqui para servir, cada um de nós. Quanto mais alto você tiver, mais você vai ter que abdicar de suas vontades e desejos para servir ao Senhor. Mais nós vamos ter que fazer a favor do reino, a favor das pessoas que nós estamos, de alguma forma, guiando. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu declaro a unidade sobre a vida de vocês. Um coração de servos mesmo, irmãos. Abram mão, sabe, coloquem de lado os sentimentos pessoais, os desejos pessoais, as vontades que eventualmente vocês tenham. Esse sacrifício é extremamente valioso, irmãos. Você abrir mão das suas coisas em favor da obra, em favor do reino, sabendo que é aí que está o nosso galardão, no Senhor. Em nome de Jesus, que vocês possam facilitar o trabalho do pastor, porque ele vai precisar disso. Ele sabe o quanto que ele precisa servir, o quanto que ele precisa dedicar, e cada um de vocês precisam se colocar nessa disponibilidade para servir, porque é o serviço de vocês que vai fazer com que a igreja cresça, vai fazer com que os propósitos do Senhor se estabeleçam nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Peço para os irmãos se colocarem de pé, irmãos. Nós vamos orar pelos líderes aqui da igreja. Isso, irmãos, podem dar as mãos mesmo. Pai, em nome do Senhor Jesus. Vamos esticar as nossas mãos para cá, irmãos. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, uma unção, uma capacitação sobrenatural sobre a vida dos nossos irmãos. Cada um deles aqui, Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, libere uma unção, nova unção, sobre a vida dos nossos irmãos. Unção, Pai, de serviço. Serviço do Senhor, Pai. Que entendam, Pai, com clareza a posição de servos que eles têm. Estão aqui para servir ao Senhor, Pai. Não é servir a eles. Não é servir seus desejos pessoais. Servir ao Senhor, ao Teu reino, Pai. E em nome de Jesus, Pai, nós declaramos sobre essas vidas a unção, a capacitação do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. A unção do Senhor sobre essas vidas. Em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, porque cada um deles já compreendeu o que precisa fazer. Ei, Halamar. Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus. Direções e estratégias nesse coração, Deus. Direções e estratégias, Deus. Oh, Pai, transborda no amor, Deus. Eu sei que o Senhor já tem colocado isso, muito amor no coração dele. Eu declaro mais amor ainda, Deus, em nome de Jesus. Amor por vidas. Amor por vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Unção, capacitação sobrenatural do Senhor sobre a vida desse homem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora nós vamos fazer com os irmãos. Declarar sobre a vida de cada um de vocês uma unção sobrenatural do Senhor. Que vocês sejam cheios, irmãos, da compreensão disso, dessa palavra, do amor de Deus e da convicção de que vocês são servos. E porque são servos, têm que servir. Em nome de Jesus. Pai, nós declaramos aqui, como igreja do Senhor, sobre a vida desses irmãos. Oh, Pai, uma unção sobrenatural, uma capacitação sobrenatural. Pai, o derramar do Teu amor, Deus. De tal forma que nós todos eles, Pai, possam compreender a sua posição de servos do Senhor. Que tenham a disponibilidade de servir mesmo, com um coração de servo, um coração totalmente dedicado ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado por cada uma dessas vidas, Deus. Obrigado pelo crescimento da Tua igreja nesse lugar, Deus.
Obrigado pelas grandes vitórias alcançadas pelo Senhor através dessas vidas, Deus. Em o nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, traga mesmo uma compreensão sobrenatural do teu querer para cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, seja glorificado através de cada uma dessas vidas, através da obra de cada um deles, Deus, através da vida de cada um deles, em nome de Jesus. Nós te exaltamos e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. A gente podia ficar aqui ainda muito tempo ouvindo a palavra, bebendo, se alimentando, e que Deus te abençoe, que você possa realmente, essa semente que caiu no seu coração hoje, ser o início de uma grande árvore, de muitos galhos, muitos frutos para a glória de Deus. Tá certo? Amém? Nós estamos chegando ao final desse congresso, ao final desse evento que aconteceu na igreja. Eu sempre digo, os irmãos sabem disso, que a igreja ela não pode viver de eventos, mas alguns são necessários. E esse foi necessário. E foi bênção, foi graça de Deus derramada, foi restauração, foi libertação, foi salvação, foi cura, foi despertamento, foi o mover de Deus. Deus fez muita coisa bonita. Eu quero agradecer ao Ministério de Louvor, lá da Palavra da Fé, ministério tão lindo, tão bonito, que nos abençoou, os irmãos, as irmãs. Nós estamos orando para Deus nos dar algo tão bonito como vocês são lá, tá bom? Ore por nós. Nós declaramos que nós já temos isso pela fé. Amém. Nós vamos ter um ministério maravilhoso aqui de adoração, de louvor, e que vai abençoar essa igreja, vai abençoar essa cidade, vai abençoar muitas vidas para a glória do Senhor.